Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre geopolítica. Bem, aqui na tela eu tenho o tema da nossa aula, o nome completo da nossa aula. É um pouquinho extenso, quero ler junto com vocês e diz o seguinte: a geopolítica da distribuição das técnicas, tecnologias e ciência, segregação socioterritorial. Bem, é um tema extenso, mas eu trouxe ele de forma bem sucinta e acredito que vai ficar bem interessante, bem fácil para vocês compreenderem. Vamos lá. Olha só, eu quero começar falando aqui sobre a distribuição das técnicas. Logo aqui em cima, nós temos o tema da aula, que eu acabei de ler com vocês, conforme vocês vão observar. E aqui embaixo nós temos um texto e eu quero fazer essa leitura para a gente poder entender o que é essa distribuição das técnicas. Então, vamos lá. A distribuição das técnicas, tecnologias e da ciência no mundo é profundamente marcada por desigualdades históricas e estruturais. Essa simetria está diretamente ligada à forma como o capitalismo global se desenvolveu, criando uma divisão internacional do trabalho que separa os países em três grandes grupos. São eles: países produtores, países consumidores e países fornecedores de matéria-prima. Logo, a nossa aula, para ficar bem específica, nós vamos estar falando basicamente daquilo que na geografia a gente conhece como DIT, que nada mais é do que a divisão internacional do trabalho. Só que dentro da divisão internacional do trabalho, nós vamos ter aí a distribuição das técnicas, que vai trazer três grupos de países. Eu até deixei destacado aqui, quero repetir para ficar bem específico para você que está assistindo. A distribuição da técnica no mundo, essa nova DIT que nós estamos falando, ela vai dividir os países aí em três grupos. São o quê? Os grupos dos países produtores, dos países consumidores e os países fornecedores de matérias-primas. Então, nós vamos estar falando um pouco mais sobre esses países a partir dessa nova divisão internacional do trabalho. Só lembrando, pessoal, que como o texto informa, aqui nós temos questões históricas que acabaram aí influenciando a formação desses grupos, tanto de países que são consumidores ou até países que são fornecedores de matérias-primas e até mesmo dos países que são considerados aí os países produtores de matéria-prima. Então, tudo é uma questão histórica pautada dentro da ideia do capitalismo. Vamos lá? Bem, a primeira questão aqui que eu quero apresentar para vocês, dentro aí do grupo desses países, é o seguinte: quem são, pessoal? Quem são esses países chamados de produtores de tecnologia, principalmente aí voltada para a tecnologia e a questão da ciência? Quem são esses países? Geralmente são países que nós vamos chamar aqui de países do norte global. Nós vamos, inclusive, ter uma aula para falar dessa divisão regional que coloca os países no norte e também os países no sul. Por isso, você tem que acompanhar a continuidade das nossas aulas. Bem, então, como eu estava falando anteriormente, os países produtores de tecnologia e ciência são os países do norte global. Exemplo: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e também países da União Europeia. Ou seja, são países que produzem tecnologia e exportam essa tecnologia para os demais países. Por isso, são chamados de países produtores. Outra característica desses países, vamos lá, eles têm elevado investimento, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, universidades e centros de inovação bem robustos. Esses países também apresentam patentes e direitos de propriedade intelectual concentrados nessas nações.
Outra característica muito importante é o alto domínio de tecnologias de ponta, que é o caso da IA, chamada de inteligência artificial, a biotecnologia, os semicondutores e a chamada também indústria 4.0. Por isso, para representar esses países produtores de tecnologia e ciência, eu trouxe aqui a inteligência artificial, representada por um robô. Eu quero que vocês observem a imagem. E aqui, pessoal, diz respeito justamente a isso, ao alto poder tecnológico que é concentrado nesses países, conforme vocês conseguem observar aí na imagem, tá? A chamada IA, que é a inteligência artificial. Bem, o poder geopolítico, esses países, eles têm um poder geopolítico bem amplo, pois eles controlam a produção de conhecimento e também ditam as regras de comércio e propriedade intelectual. Logo, eles vão estar aí criando uma dependência tecnológica para os chamados países periféricos. O que isso quer dizer, professora? Que os países considerados aí países mais pobres ou países em desenvolvimento, que também são chamados de países subdesenvolvidos, eles vão depender de todas as tecnologias produzidas e fornecidas por esses países que são chamados de países produtores. Então, aqui uma característica muito importante que a gente precisa frisar e precisa deixar bem esclarecida é justamente isso. Esses países vão estar controlando aí a produção de conhecimento e também, pessoal, ditando as regras de comércio, criando essa dependência tecnológica em relação aos países periféricos. Compreendido? Vamos então continuar. Agora eu quero falar dos países fornecedores de matéria-prima. Mas, na verdade, professor, o que é um país fornecedor de matéria-prima? Muito simples. São países, tá, localizados principalmente na África, na América Latina, Sudeste Asiático e também alguns países localizados na Oceania. Quais são aí as principais características desses países? Eles apresentam uma economia fortemente dependente da exportação de commodities. E o que é commodities, professora? Commodities nada mais é do que aqueles países que dependem aí, precisam exportar minérios, petróleo, soja, café. Um exemplo também que eu deixei aqui de fora, mas a gente tem o exemplo aí do trigo. Então, é a produção de commodities. Eles precisam exportar esses produtos, então eles dependem aí, tem uma dependência econômica muito forte da exportação desses produtos, tá? Que vão ser chamados de commodities. Outra característica é que esses países têm aí pouco ou nenhum investimento em industrialização ou até mesmo inovação. Esses países também vão apresentar baixa participação no comércio de produtos esses com alto valor agregado. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Professora, commodities não tem um alto valor empregado? Esses países exportam commodities, certo? Mas e aí, não vale tanto dinheiro? Pessoal, quando a gente fala de commodities, que é a questão da exportação da soja, do minério, do café, e quando nós falamos de tecnologia de ponta, de inteligência artificial, de ciência e tecnologia, quando nós colocamos na balança, a questão tecnológica, ela vai valer muito mais do que as commodities, certo? Então, uma característica bem importante que eu preciso destacar dentro desses países é basicamente isso, olha só. Eles têm baixa participação no comércio de produtos com alto valor agregado, porque hoje no mundo, com a indústria 4.0, o alto valor agregado, ele é voltado principalmente para a tecnologia, certo? Bem, compreendido até aqui, né? Então, qual é o problema de tudo isso, professora? Tem um problema. Eles permanecem na base da cadeia produtiva, perpetuando a segregação socioterritorial. Conseguiram entender, então, o tema da nossa aula a partir disso? Bem interessante, ó. Eles
com a questão da falta da tecnologia e apenas exportando commodities, esses países eles vão permanecer aqui na base da cadeia produtiva e essa segregação socioterritorial, a tendência dela é se perpetuar por muito e muito tempo, deixando esses países, principalmente, com uma dependência econômica e tecnológica em relação aos países produtores. Então, é basicamente isso, pessoal. Essas são aí as características dos países fornecedores de matéria-prima. Lembrando que esses países, eles vão fornecer, eles são responsáveis por fornecer matéria-prima para esses países fabricarem aí as suas tecnologias, como é o caso, por exemplo, das tecnologias de inteligência artificial e até mesmo aparelhos eletroeletrônicos, ok? Bem, dando continuidade, agora nós vamos falar da segregação socioterritorial dentro desses países fornecedores de matéria-prima. Bom, pessoal, é interessante falar o seguinte, essa estrutura global que eu acabei de apresentar para vocês, países produtores e países fornecedores, vai gerar aí uma geografia desigual. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que os núcleos tecnológicos, eles vão estar localizados basicamente em países desenvolvidos, ou seja, em países ricos, que é o caso aqui do Vale do Silício. A gente tem o exemplo também de Berlim, que tem um alto polo tecnológico. A gente tem o exemplo de Tóquio, Shenzhen, ou seja, esses núcleos, eles concentram riqueza e inovação. Logo, a gente tem as periferias globais, que são justamente os países que enfrentam dificuldade em reter talentos. É o caso aí que nós vamos chamar de fuga de cérebros. E eles também têm dificuldade em criar polos tecnológicos próprios, tendo aí uma alta dependência tecnológica desses polos localizados nos países ricos. Uma consequência de tudo isso, que eu vou chamar de consequência social, acesso desigual à educação, saúde, no caso da saúde digital, internet de qualidade e também empregos qualificados. Então, essa é a segregação socioterritorial existente a partir dessa nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Bom, aqui os impactos geopolíticos. Vamos lá. Dependência. Dentro desses países, a gente vai ter uma alta dependência de tecnologia. Por quê? Porque esses países vão ter menor autonomia para tomar decisões estratégicas. A gente vai ter também a questão da desigualdade. As inovações, elas aumentam a produtividade e a riqueza, mas concentram renda nas regiões que as produzem. Outra questão também são os conflitos, as disputas por recursos estratégicos, como é o caso do lítio, as terras consideradas mais raras e principalmente o caso do petróleo. Eles vão se intensificar aí, essas disputas, elas acabam se intensificando justamente porque os países ricos, os países desenvolvidos, buscam garantir soberania tecnológica. Por isso ocorrem essas disputas, principalmente por conta desses recursos chamados de recursos estratégicos. Agora quero apresentar para vocês os caminhos para a superação. Como que um país pode superar? Ele pode deixar de ser um país produtor, aliás, ele pode deixar de ser um país consumidor de matéria-prima ou até mesmo fornecedor de matéria-prima para ser um país produtor. Vamos lá, pessoal. Caminhos para a superação. Investimento massivo, principalmente em educação científica e tecnológica, criação de parques tecnológicos, incentivo à inovação local e aqui políticas industriais para reduzir a dependência, principalmente das importações. E a gente também tem a questão da cooperação Sul e Sul, que é justamente uma cooperação feita para fortalecer os países aí considerados países em desenvolvimento. Então, esses são os caminhos aí para a superação. Agora, eu quero falar com vocês sobre os países consumidores de tecnologia. Vamos entender, então, o que são esses países? Bem, esses países são economias emergentes, que nós chamamos de
países em desenvolvimento. É o caso do Brasil, México, África do Sul, a Índia, né? Por que, professora, a Índia parcialmente? Sim, pessoal, parcialmente porque a Índia hoje, ela conta com importantes polos tecnológicos, mas em parte a gente ainda coloca ela aqui como um país emergente em desenvolvimento, caracterizado por ser um país aí consumidor de tecnologia, ok? Bem, as características desses países, maior parte do consumo de tecnologia, ela é importada. Esses países também apresentam baixo investimento em P&D, ou seja, a média aí é menos de 1% do PIB. E o que é P&D, pessoal? É pesquisa, tá? Pesquisa e desenvolvimento, principalmente pesquisa voltada para a questão tecnológica. A gente também tem a questão da indústria que depende de tecnologia, principalmente a tecnologia externa, que é aquela tecnologia 4.0, utilizada na indústria mais moderna, a indústria mais atual que nós conhecemos hoje. E esses países também apresentam uma vulnerabilidade, ou seja, o que é essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade relacionada a crises globais, principalmente aí de fornecimento. É o caso aí, eu trouxe como exemplo a escassez de chips entre o ano de 2020 e 2021, que foi justamente o ano em que nós tivemos a pandemia da Covid-19. Bem, o desafio, qual é o desafio nesses países? Eles precisam desenvolver o que nós vamos chamar de soberania tecnológica para reduzir dependência e também melhorar a sua posição na hierarquia global. Olha que interessante, o Brasil, ele é um país consumidor de tecnologia. E é aquilo que nós sempre falamos nas nossas aulas de geografia quando tratamos de geopolítica. Nós precisamos vencer isso, investindo principalmente em tecnologia, mas principalmente investir em educação. Então, a educação pode ser o caminho para esse país deixar de ser um país consumidor e passar a ser um país produtor de tecnologia. Bom, aqui eu trouxe para vocês a nossa atividade. É uma atividade bem simples, tá? Questão 1, e eu quero que vocês leiam junto comigo essa atividade. Diz o seguinte: identifique os 3 grupos de países representados nas imagens. Então, aqui nós vamos identificar quem são os países produtores, quem são os países consumidores e quem são os países fornecedores de matéria-prima. Ficou fácil. Vou deixar vocês observando aí as 3 imagens e pensando um pouquinho. Vamos lá. Conseguiram identificar? Lembrando que nós temos 3 grupos de países e cada um está representado por uma imagem. E aí? Conseguiram identificar? Bem, vamos lá. A resposta é: a primeira imagem com a bandeira dos Estados Unidos, aí a gente tem um satélite aqui representando também logo abaixo a bandeira da Alemanha, a gente também tem o Japão com a questão tecnológica, farmacêutica. Conseguem observar aqui? Esses são os países produtores, tá? Ou seja, os países que produzem a tecnologia. Está representado na primeira imagem. A segunda imagem, nós temos uma pessoa com um notebook, nós temos um tablet, também poderíamos chamar de iPad, e nós temos um carro. Então, a segunda imagem são os países consumidores. O que eu estou querendo dizer? São os países que consomem esses produtos, geralmente produtos fornecidos aí pelos países produtores, como é o caso dos Estados Unidos. E por último, não menos importante, lá na imagem de baixo, essa daqui, ó, representando principalmente a exploração de minérios, aqui a questão das commodities, como é o caso do café, da soja, e também a questão do petróleo.
E a seta está indicando que esses produtos estão saindo desse país. Consegue observar? Olha a direção da seta, ó. Esses produtos, eles estão saindo. Logo, esses países, eles podem ser chamados aí de países fornecedores de matéria-prima. Então, conseguiram acertar? Primeiro exemplo, países produtores. Segundo exemplo, países consumidores. E terceiro exemplo, países fornecedores de matéria-prima. O mais interessante quando a gente fala do nosso país, quando a gente fala do Brasil, é bem interessante frisar, pessoal, que o Brasil pode se encaixar tanto como um país fornecedor de matéria-prima, como um país também consumidor de matéria-prima, porque hoje grande parte das commodities no mundo, o Brasil, ele representa principalmente aí o café, tá? Então, ele também passa a consumir bastante tecnologia. Então, a gente pode estar enquadrando aqui o nosso país com essas duas características, tanto consumidor quanto também fornecedor de matéria-prima. Bem, chegamos então ao fim da nossa aula. Quero trazer aqui um resumo do que a gente aprendeu, que é o seguinte: a distribuição global de ciência e tecnologia é desigual e gera segregação socioterritorial, dividindo os países em países produtores, países consumidores e países fornecedores de matéria-prima. Essa estrutura mantém desigualdades, gera dependência econômica e concentra a riqueza em poucos centros tecnológicos. Para superar, é necessário investir em educação, ciência e inovação. A gente também pode considerar aqui políticas industriais utilizadas para reduzir a dependência e fortalecer a autonomia tecnológica dentro desses países. Então, isso nada mais é do que a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, certo? Bem, pessoal, aqui eu quero deixar as referências, conforme vocês vão observar. Espero que vocês tenham participado da nossa aula, espero que vocês tenham acertado a atividade. Aguardo vocês na próxima. Até mais!